A turma do Taekwondo, agora dessa vez com a mesa cheia. Foi aí com o amigo Miguel, o Miguel representante do Jiu-Jitsu de Santa Cruz do Capibaribe. E agora vamos falar com essas feras aqui do Taekwondo. Inclusive temos aqui a honra de ter uma mulher na mesa, representante aí das mulheres. Parabéns aí a Natália aí, atleta de Taekwondo. E braba, viu? Sei que ela aí, na época que tava aí no auge aí, deu uma parada, foi ser mamãe. E depois agora tá voltando aí de novo pra representar aí a gente. Galera, a gente estamos aqui com a galera do Taekwondo. E o mais interessante, galera, que a gente vai mostrar pra vocês, são 3 faixas pretas de Taekwondo e de 3 academias diferentes. 3 agremiação e aqui junto, unido, pra bater um papo, conhecido. Todos os 3 já treinaram junto. E se ajudam sempre, né? Então vamos conhecer um pouco da história de cada um. Vamos começar aqui com o Eric. Eric, se apresenta aí pro pessoal. Fala aí, Eric, aí, onde é que dá aula, né? Meu nome é Eric. Eu montei inicialmente o projeto aqui em São Domingo, mas devido às dificuldades parou durante um tempo. Hoje em dia eu tô com o projeto lá na Malhada, onde as aulas estão tendo toda semana. A gente está com uma turminha muito boa. Já tem ótimos atletas já, que já nunca competiram, mas já estão prontos para suas primeiras competições. E agora é só aguardar e preparar mais ainda eles. Qual é o nome da equipe lá que você tá A defendendo? equipe é a equipe ITF, a equipe Taekwondo Fight, que é a que se iniciou aqui mesmo em São Domingos. Muito bem. Natália, fica à vontade aí, se apresenta pro pessoal, olhando para aquela câmera ali. E Boa vamos lá. noite, meu nome é Natália, eu sou faixa preta e eu comecei dando aula com meu irmão, né? Tipo assim, a gente abriu a equipe da gente, só que a gente, não ter tido ajuda, né? Que a gente prometeram ajudar a gente, né? Mas como a gente não teve ajuda, a gente não conseguiu manter a equipe da gente. A gente teve que fechar, né? Agora a gente tá treinando só no privado, só treinando com os meninos. Muito bem. Natália aí, que é brabíssimo. Daqui a pouco vamos falar desses assuntos aí. Deus me livre aí, eu sou do jiu-jitsu, mas eu não aguento, não aguento chute não. Aí o Maurício aí, a fera aí, Maurício aí. Natália, qual a equipe hoje que vocês estão treinando? Qual era a equipe que vocês tinham? Que vocês tinham montado uma equipe, né? Era. Passou alguns anos, eu acho que foi 3 anos e pouco a equipe da gente. Aí, como não teve a ajuda da prefeitura, né, como sempre, aí a gente não conseguiu manter, né, os atletas eram muito humildes, né, assim, e para manter uma academia querendo ter muito gasto. E para ir para os campeonatos também, era Guerreiros da Liberdade. Guerreiros da Liberdade. É. E aí não conseguiu dar sequência por conta de despesa, de gasto. Inclusive, eu me lembro que a academia era dentro da casa do seu irmão, não era? Era. Eu me lembro, já cheguei aí lá. Aí depois a gente conseguiu, tipo, alugar um espaço. A gente conseguiu segurar, entre a gente mesmo, conseguiu segurar por um tempo, mas começou a ficar muito difícil, entendeu? Aí a gente, infelizmente, teve que fechar. Muito bem. E aí o Maurício aí, a fera aí. Maurício, fala aí um pouquinho aí de tu aí. Maurício já veio aqui, viu? Maurício foi atleta aí, já veio aqui representando aí o atletismo. Já foi segundo lugar numa corrida de obstáculos aqui no Olho d'Água, não foi? O cara é atleta aí. Jogador de futebol, faixa preta de jiu-jitsu. O homem é um girado. Não, faixa preta de taekwondo. Mas treina jiu-jitsu com a gente, né? Jiu-jitsu eu apanho. No jiu-jitsu ele vai lá de vez em quando dar um treinozinho arriscado no jiu-jitsu com a gente. O homem é um giraia mesmo. Fala aí, Maurício, se apresenta pro pessoal. Primeiramente, boa noite aí, galera, a todos que tá vendo aí a live, né? Voltando aqui novamente para falar agora do Taekwondo, né? Que é o esporte que a gente treina. E dando continuidade aí que o Eric falou, né? Que começou aqui o projeto em São Domingos, não deu certo. Aí eu comecei a treinar junto com os meninos aqui no privado. Alguns que não tinha dado certo aqui no projeto com o Eric. Aí eu tava treinando um dia ali na praça, aqui mesmo de São Domingos. Aí o Ronaldo passou e disse: Maurício, vai lá treinar com a gente tem um espaço lá livre pra vocês. Aí eu vim ver o espaço, eu também já conhecia. Aí eu chamei o pessoal e até hoje a gente tá treinando aí. Graças a Deus tá dando certo, a gente já foi pra umas competições. E é isso aí. É isso aí, galera. Faltando espaço pra galera. Eu passei na Rua da Frente, conhecida Rua da Frente aqui em São Domingos. Isso. E vi os meninos treinando na rua.
E algumas meninas até com vergonha porque estavam na rua, né? Era É. de fazer o treinamento. Aí eu tinha feito o convite já para o Eric várias vezes. E aí eu falei pro Maurício, fiquem à vontade, lá tem um espaço lá. Aí foi que Maurício veio e hoje faz parte da associação da ZR Team, que inclusive amanhã temos uma reunião para fazer essa mudança da associação para abranger outras modalidades, Com para não certeza. fazer que nem a Natália falou aí, que é muito difícil. Então, se a gente se juntar um grupo, fica mais fácil de batalhar, de correr atrás de um do outro, não é isso? Com certeza. O Eric, hoje que tá treinando na malhada, né, Eric? E lá eu tô mantendo, né, o projeto, assim, é difícil, mas o projeto que eu montei lá, como, assim, os erros que eu cometi, que foi cometido na primeira vez que eu tentei, dessa vez eu tô fazendo totalmente diferente, porque a dificuldade foi muita, e eu também teve situações que eu não soube lidar direito, teve situações que eu não consegui, eu acabei me perdendo na dificuldade. Hoje em dia não, hoje em dia sempre que chega uma criança ou alguém para treinar, a primeira coisa que eu faço é chamar a mãe para conversar, principalmente para saber com quem o seu filho está treinando, que é muito importante, e os pais saber com quem seus filhos estão treinando. Chamo para conversar, explico como funciona o projeto, porque lá eu estou dando aula em casa. Puxei o piso, levei o tatame, lá a gente treina. Mas eu sempre falo com os pais que a gente precisa de ajuda para poder manter material. Porque é muito difícil você tirar do seu bolso. Porque apesar você já tem sua renda. Então, no caso, hoje você tem a academia dentro da sua própria casa, com a comunidade ajudando. Tipo Isso, assim, os pais exatamente. chegam, não tem uma mensalidade, Não, eles dão uma ajuda eles pra manter. vêm, aí perguntam se paga mensalidade. Eu digo, olha, não, o que eu cobro é apenas as despesas dos materiais. Porque material uma hora vai se desgastar e vai ter uma hora que não vai ter para treinar. Aí o que eu converso bastante com ele é justamente isso. Eu não cobro mensalidade, eu não tenho interesse em ter no momento é uma renda para mim, é uma coisa que eu não quero em cima dele, entendeu? Porque eu já tenho a minha, assim, dá para mim sobreviver. Só que para eu pegar da minha renda e colocar no taekwondo, não dá hoje em dia. Já fica um pouco mais difícil. Fica complicado. Aí eu já converso com eles, a maioria, até agora todos entenderam, todos ajudam, todo mês dão uma contribuição, a gente vem comprando material, todo mês eu compro material, já comprei proteção, já comprei equipamento para treino, e assim a gente vai crescendo aos poucos, entendeu? Então isso aí é muito importante porque vocês estão levando para as pessoas o que já aconteceu com vocês, né? Levando o conhecimento, hoje os 3 formados em faixa preta, levando o conhecimento para a garotada, não é isso? Natália, vocês também têm algum trabalho dessa forma ou não? Como você falou mesmo, depois que fechou a academia, a garagem não conseguiu mais montar mais. Vocês estão treinando só em casa mesmo. A gente tá só treinando em casa. Agora tá treinando com os meninos para o Pernambucano. Aí a gente, assim, nós temos planos, assim, eu e meu irmão, da gente reabrir a academia futuramente. Inclusive, você é a irmã do Felipe, o Felipe muito conhecido nas competições aí. Na época, ele era um dos melhores atletas de competição do taekwondo da região. Muita gente falou disso, porque a gente já teve a honra de treinar também com o Ricardo. O Ricardo falava muito também sobre o Felipe. Infelizmente, por conta da falta de apoio, de ajuda, teve que fechar as portas, né? E hoje vocês estão tentando voltar. E você também tem umas suas historiazinhas aí, que eu sei que você já bateu em algumas atletas aí, que já chegou... atleta que foi para lutar brasileiro, chegou a pódio e você foi e enfrentou ela de pau a pau, foi isso? Foi. Foi no Pernambucano. Pode falar o nome da atleta? Pode sim. Foi Camila Barcela, né? Eu lutei com ela, ela era muito conhecida. Quando eu comecei na faixa branca, ela já era preta e eu me inspirava nela, porque eu achava ela lutava muito, sabe? E eu me inspirava muito nela. Aí eu competi com ela algumas vezes na faixa preta, porque eu me formei. Teve uma competição que eu cheguei bem pertinho, sabe? Mas eu cometi alguns erros, né? Terminei sendo desclassificada. Já estava bem perto de terminar a luta. Estava bem pertinho de eu ganhar também. Pelos pontos, não tinha nem como ela recuperar mais. Só que, como eu fui desclassificada, faltando, parece que era 15 segundos para terminar a luta. Cometi alguns erros, né? Aí
Quem sabe tem uma revanche um dia. Inclusive, Coisa que acontece, né? É. inclusive eu soube aí de alguns atletas aí que acompanharam que na verdade foi puxado bastante para ela para você ter causado essa desclassificação. Acontece também. Na verdade, não foi nem desmerecendo você. Foi por ela ser uma atleta renomeada, tal, os árbitros ficou Porque, na puxando. verdade, também ela é árbitra, né? Desde o começo, primeiro que eu vi ela tava arbitrando. Aí, ela é, assim, ela é bem experiente. Ela cometi alguns erros também, porque eu deixei, né? Algumas vezes ela tirou pra fora do tatame, aí foi onde eu comecei a cometer falta. E fui desclassificada. Então Mas- então fica aí, mas mostra o poder que você tem na competição também, né? E agora já tá voltando a treinar também. Fica aí a dica aí para as meninas que acham que luta é só pra coisa de homem, ó aí, ó. A prova tá aqui, ó, com a gente falando de esporte e principalmente de luta, né? Hoje a Natália tá voltando. Já tem alguma competição em mente já à vista para você lutar? Tem o Pernambucano. Aí, se Deus quiser, a gente conseguir passar o Pernambucano, a gente tá treinando, focar, né? Se a gente conseguir ir a vaga pro brasileiro, né? O Você tá campeonato treinando, é o mais importante aqui. você tá treinando o Taekwondo, pessoal. Ele é uma modalidade olímpica, é um esporte olímpico e tem é uma disputa muito grande, né, Natália? É. E é muito difícil também, né? É Um muito. esporte muito Tem difícil. muitos atletas também nas categorias, né? Não é muito fácil você conseguir a vaga, né? Mas se você treinar, se esforçar, se dedicar, você consegue. Tá com quantos meses, Natália, que você voltou a treinar agora? Comecei assim, treinar em novembro, né? Assim, no privado com meu irmão. Só que agora que eu tô focando mais mesmo, entendeu? Porque tá chegando mais perto, né? A gente tem que focar bastante, porque eu também tenho que perder alguns quilos. Pra bater pra bater o peso Que era da a categoria que eu competi era 57. Aí eu tô pesando 62. Aí eu tenho que baixar. Mas já tá Porque é uma conseguindo. categoria que eu me sinto melhor, sabe? Se eu fosse competir na 62 hoje, eu não me sentiria bem. Me sinto um pouco pesada. Então você tá se preparando pra baixar, É, pra tentar baixar esse peso pra chegar lá na Não, mas- categoria que você sempre lutou. é. Falta quanto tempo ainda? Vai ser em maio, né? Isso, falta 2 meses. Em maio. E sem falar ainda que a Natália ainda é dona de casa, mãe de família, treinando e ainda trabalha ainda. É difícil, é bem É corrido bem mesmo. difícil. Tem que ter muita força de vontade, né, É. Natália? Por isso que eu digo, assim, pra mulher, eu acho que é bem, assim, é mais complicado um pouco, assim, por essa questão, né? Que a mulher tem a vida pessoal, assim, dona de casa, tem filho e tal, mas eu acho que vale muito a pena, principalmente para as mulheres. Eu acho que, assim, o taekwondo, e nem só o taekwondo, não, qualquer arte marcial, não é só para homem. Muitas pessoas têm isso na mente, assim, né, que arte marcial é para homem, só para homem. Não é, não, é pra gente mulher também. E qualquer arte marcial, qualquer esporte. E não só a arte marcial para competição, mas sim para autodefesa. Com certeza. Porque as mulheres, como ela é considerada um sexo frágil, ela sendo forte mentalmente, fisicamente e sabendo se defender, não é qualquer marmanjo que vai tocar o dedo, não. Com certeza. Porque eu tenho algumas alunas lá que há de que tocar o dedo nela, vai ficar sem os braços de certeza. Né? Com certeza. Então aí tá se preparando, tá treinando, tá em busca de sair e vai conseguir, porque eu sei que Deus você é quiser. muito determinada e Deus vai quiser. conseguir mesmo. O mais importante você já tem, que é o apoio da família em casa, Tem, então vai tem. tá ajudando. E principalmente do meu irmão. Porque ele é uma pessoa que me inspira muito. Quando, assim, meu irmão já me ajudou em tanta coisa, sabe? E ele é uma pessoa que sempre me motivou. Se fosse assim, acontecer algumas coisas, eu tinha decidido uma parte da minha vida desistir do taekwondo. Aí, meu irmão, ele nunca desistiu, sabe, de mim. Ele me inspira muito, muito mesmo. Ele nunca desistiu de você porque ele sabe o potencial que você tem. Ele né? sempre fala pra mim, ele sempre fala pra mim que eu tenho muita chance de chegar longe. Eu também acredito muito nele, sabe? Que ele também tem chance, que ele é muito bom. Ele é uma pessoa muito boa. Eu acho que só eu e ele não, sabe? Eu tava falando aí pra Maurício, muitos atletas. Tem muitos atletas bons, muito, muito mesmo. A gente precisa de apoio. Que não é fácil, não. Todo esporte é caro, a gente tem que se ganhar uma vaga em um canto, treina tanto pra ganhar uma vaga. E quando a gente ganha, aí vem a dificuldade de você conseguir patrocínio pra você viajar, que não é barato. Você viajar, você pagar suas despesas, hospedagem, tudo, não é barato. A gente precisa de apoio. E eu sei que assim, para competir é muito fácil. Só basta você fazer a inscrição
e competir. Mas chegar no nível que vocês chegaram, de competição, batendo de frente com os caras da capital, de cidades grandes, e vocês vindo do interior, sofrendo, sem ter a renda para botar em cima do esporte, então vocês se superaram cada vez mais. Então, Natália, ele não acredita, não só ele acredita em vocês, acho que todos nós acreditamos no potencial que vocês têm, não só vocês, mas como outros atletas também, que a gente sabe que aqui na nossa região existe muito isso. E falta muito esse apoio, a gente sabe disso. Por isso que a gente está com essa mesa, trocando essas ideias, para saber onde está fazendo, para ver se acorda alguém e bota em prática o que se realmente é feito, o que realmente é para ser feito, né? Então, espero que vá acontecer essa conquista, você vai voltar com aquela vontade que eu sei que a guerreira que tem dentro de você nunca se apagou, agora está acesa mais ainda, e vai conseguir sim, com certeza. E pode contar com todo o apoio que a gente puder fazer aqui, divulgação, seja lá o que for, a gente vai fazer, porque a gente sabe a dificuldade, porque a gente já vive isso há 12 anos aqui também, a gente sabe como é. E Maurício também está se preparando também, né, Maurício? Isso. A gente tá treinando junto. Eu, Felipe, Natália, Alex também, quando pode, vai lá, dar um treininho com a gente. A gente tá focado aí para o Pernambucano chegar lá e dar o nosso máximo e representar aqui São Domingos, né? Tentar representar São Domingos, porque a gente também não tem apoio na nossa cidade onde a gente representa. Como você falou, tava falando aí com outro menino, né? Na outra entrevista que ele representa Santa Cruz, né? Ele é de Santa Cruz, ele é de Santa Cruz. Ele hoje é morador do Pará. Pará que faz parte de Santa Cruz do Capibaribe. O pessoal de Santa Cruz tem nos ajudado muito. As últimas competições que a gente foi, eu e Eric levamos o pessoal que é a mesma academia, só que em polos diferentes. Eu aqui em São Domingos e ele em Santa Cruz. Aí o pessoal lá de Santa Cruz vem nos dando esse suporte. Então, tipo, para vocês ir para as competições hoje, Maurício, vocês têm que ir junto com a equipe de Eric para poder chegar nas competições. Para poder chegar nas competições. Mas aqui em São Domingo não conseguiram, mas vocês foram atrás, tentaram... Eu fui no começo, quando, assim que trocou a gestão, eu até fui atrás em algumas vezes, só que dava para perceber a falta de... dava para perceber que não queriam ajudar, entendeu? Aí com isso eu não acabei perdendo o interesse. Nem atenção eles davam. Não dava atenção. E tentava justificar na gestão passada. Ah não, a gestão passada deixou isso, deixou aquilo, deixou isso, aquilo. Aí não tem como a gente prometer nada, não sei o que. Aí isso acabou desanimando. Aí acabou que nem adiantava mais a gente ir. Se não tinha nenhum tipo de resposta, nem um pouco positiva, aí a pessoa acaba realmente desanimando. Isso foi um dos motivos de você tirar a academia daqui de São Domingos. Também, na época também. Como você falou, você me chamava bastante. Naquele tempo eu já estava muito desanimado. Por várias vezes pensei em realmente desistir mesmo, parar. Ali, igual eu já falei com o Maurício. Como o Maurício veio falar comigo sobre vir treinar aqui, eu até disse a ele. Pra ele tomar a frente, que eu não sabia nem se eu ia voltar. Eu não tinha, realmente. Teve um momento que eu não tinha nem a intenção de voltar mais. E você que é filho natural de Beijo da Madre de Deus, exatamente. Né? Você é daqui de São... Nasci aqui, você nasceu natural daqui mesmo. Natural daqui do sítio, você é do sítio ali Bandeiras, né? Também, a família todinha. Exatamente. Morou a vida todinha. E infelizmente teve que pegar acolhimento de Santa Cruz. Porque São Domingos, independente de qualquer gestão. Que eu me lembro que quando você tinha a sua academia, era ali do lado da igreja, que tinha bastante aluno. Tinha um apoio da prefeitura, mas para viajar ia com o carro de Santa Cruz. Exatamente, mesmo naquela gestão passada nós ia com o suporte de Santa Cruz. Exatamente, é isso que eu ia dizer, assim, tinha às vezes o suporte da academia, mas quando ia viajar, só ia porque tinha um apoio de Santa Cruz também, né? Era. E na outra gestão, então você veja só que a falta de apoio, de Santa Cruz... Não, aí você pode chamar e falar aí. Tem uma perguntinha aí pra Natália, no ar, solta aí. Na verdade não é uma pergunta não, é um elogio. Felipe Poto tá mandando aí, te amo meu amor, tamo junto sempre, te amo minha irmã.
É isso aí. Mostra a emoção que o Felipe tem em ter a irmã atleta. E eles dois são dois atletas muito bons. E vão representar. E com certeza eu já chamei o Felipe. Vou mandar um recado aí para Felipe aí, viu? Felipe, você é para estar aqui. Você é um dos nossos representantes do Taekwondo. Um atleta de um rendimento muito altíssimo. Muita gente fala de você, sabe do seu potencial. Já convidei você várias vezes para vir para a academia, para treinar, para buscar espaço. Fica aqui mais uma vez, o caminho aberto para vocês. E não só para competição, ou para a área de treino, seja lá o que for. A gente precisa de pessoas guerreiras como vocês, representantes, independente de político ou não. Porque a gente cansou de pedir na área política. Não vai ter. Não vai ter, porque infelizmente a nossa cultura da nossa região é assim. Graças a Deus, agora Santa Cruz do Capibaribe tem um gestor que está olhando pelos atletas. Tem algumas pessoas que ainda teve a cara de poder reclamar, dizer, mas não conseguiu todos os atletas. Cara, abriu-se uma janela que vai abrir a oportunidade para outros atletas também. Então busquem seu lugar e que abra uma área para o pessoal das outras prefeituras da nossa região, tanto Toritama, Brejo da Mar de Deus, Jataúba, que a gente sabe que Jataúba também tem algumas pessoas que é atleta, que vivem disso aí. Então, porque Brejo da Mar de Deus não é só a sede, não. A gente de São Domingos existimos, estamos aqui. Então a gente precisa de apoio. A gente como atleta aqui, a gente estamos aqui, 4 atletas que precisam de apoio, 4 incentivadores e a pessoas a treinarem. Então vamos acordar, pessoal. A política de vocês não é só festa, não. Aqui a gente somos atletas revoltadíssimos, precisando de apoio da prefeitura de Brejo da Mar de Deus. Aqui a gente está com um atleta, um professor incentivador do esporte, que teve que sair de São Domingo para ir buscar refúgio em Santa Cruz. Isso é uma vergonha para vocês do poder público. Infelizmente, isso é uma vergonha. Infelizmente, eu tenho que falar. Chega uma hora que eu tenho que desabafar. Infelizmente, é dessa forma. E se eu tiver de errado, alguém que tiver aí na live aí da gente, aí que digam. Entre aí qualquer um gestor aí esportivo, da prefeitura, seja lá o que for, aí pode falar aí, se eu tiver errado. Maurício, como a gente estava falando sobre a questão de você treinar, a gente deu o apoio, a gente tem a academia, eu sempre falo várias e várias vezes, eu não tenho uma academia, eu tenho um espaço que foi doado para todos treinarem, não só do jiu-jitsu, como o menino do hip hop também treina lá, você do taekwondo, a gente já convidou a Natália mesmo já foi lá, mas Felipe a gente já convidou. Isso é um espaço pra gente, porque isso a prefeitura deveria fazer. E infelizmente não faz, com medo de criar um político para defender, para morder o calcanhar dele. Que vou ficar bem claro aqui, outra coisa que eu vou logo dizer aqui a vocês. Eu, Ronaldo, vai ficar registrado. Eu jamais vou entrar em política porque eu não me junto com essa nojeira. Esse nojo político não me cabe. Pronto, falei, desabafei e vamos voltar para o assunto. Vamos voltar agora para o que interessa, que é os atletas, nossos amigos, pessoas que realmente precisam do nosso apoio. Maurício, a gente sabe a dificuldade também que vocês têm e tudo. E estão se preparando também para o Campeonato Pernambucano junto com os meninos, não é isso? Isso, a gente vem, como a Natália falou, né, ela já vem treinando desde quando, como você falou? Novembro, né? Ela tá voltando agora e eu já venho treinando faz muito tempo também. Eu venho treinando faz tempo, já faz uns 3 a 4 anos que eu venho treinando sem parar mesmo, para as competições. Aí teve o atrapalho aí da pandemia. Eu parei uns 4, 5 meses, mas depois eu voltei focado. Muito bem. Ano passado mesmo eu fui para o Pernambucano, fiquei em terceiro lugar. Então chegou a ficar entre os 3 melhores de Pernambuco. Isso, fiquei em terceiro. Pronto. Então, o Maurício também, que tem algumas irmãs que treinam também, né? Isso, mas estão paradas no momento. Estão paradas, desmotivadas também do esporte, né? Desmotivadas do Vamos esporte. trazer essas mulheres fortes para competição, pô. Tem que estar competindo aí. Tem que fazer com que... Maurício, tem mais alguns atletas, aluno da academia, que vai estar se preparando também para ir para esse Pernambucano?
tem um que tá se preparando para o Pernambucano, porém é o Pernambucano de faixa colorida. Não de faixa preta, que é Vinícius Rodrigues. Que já é agora início também, agora também. É, já tá bem em cima já. Tu lembra qual é a data do Pernambucano de faixa colorida, Eric? Colorida. Lembro, não. Eu acho É, que o Eric também tá levando, Eric, algum atleta de lá pra lutar Não, esse Pernambucano de colorida? Tá se preparando pra levar, sim. Já tem uns atletas que já estão se preparando. A gente... Porque até agora só... Como a gente... Há só poucos que foram em uma competição só. E foram como faixa branca. Aí essa provavelmente será a primeira competição grande de faixa colorida deles. A segunda competição deles e a primeira grande, que é o Pernambucano. Que eles vão vai participar. ser dia 2 de abril. Dia 2 agora de Isso. abril já vai ter essa competição. É o isso. Pernambucano de faixa colorida. É. Tipo, é Isso. como se fosse o Pernambucano para iniciante, né? Isso, Os que isso. Não, muito De faixa bom. colorida. No caso é de faixa amarela até vermelha, ponta preta. Se eu não me engano, é aquela competição que eu já fui assistir, inclusive Ronald na época lutou, ela é a mesma competição. é a né? mesma Essa competição. Inclusive Ronald já foi campeão. Já deu um show lá também. Ronald aí que já se aventurou no taekwondo também, já foi campeão pernambucano de taekwondo. Mesmo a gente sendo de outra modalidade, que a gente era de jiu-jitsu, mas a gente sempre quando tinha na academia, a gente treinava para se desafiar. E para melhorar o físico também, né? Então... E era bom, viu ele? Era bom, rapaz, aí. E o outro também, o Juan também que treinava, mas o Juan não chegou a competir não. O Juan nunca foi de competição no taekwondo não, era só mais no jiu-jitsu mesmo. Então, galera, fica aí a deixa, mais uma vez, que a gente falou. Inclusive, sobre essa reunião que eu falei, que vai ter amanhã na nossa academia, eu vou falar um pouco sobre o Condica. Hoje, que o Condica ele é um órgão não governamental, é um órgão de política pública, que realmente é a política verdadeira, que ele serve para ajudar órgão, ajudar algumas coisas. E a gente está com um projeto dentro do conselho para fazer a arrecadação da população, de lojas, arrecadação de, por exemplo, tipo uma empresa, ela quer doar um valor e esse valor ele pode ser descontado diretamente do imposto de renda. Então vocês empresários aí que vai ver a live depois aí, fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem procurar uma associação registrada, toda certinha, esse valor que vocês doarem por mês para essas associações, para ajudar pessoas que nem esses meninos que estão aqui na batalha todos os dias, para representar onde mora, vocês podem fazer isso legalmente. Procurem um contador, procurem uma associação séria, que tenha CNPJ, que seja certinha, e esse dinheiro pode ser destinado de maneira correta e não vai sair do seu bolso. Ela pode ser deduzida do seu próprio imposto de renda que você vai ter que declarar. Então a gente vai estar com uma campanha para fazer essa arrecadação e vamos ver que a gente muda, porque a gente cansou de esperar pelos políticos. E não adianta, porque quem tem as pessoas que estão responsáveis aí estão para se ajudar e não para ajudar as pessoas que é a população. Então a gente cansou, então a gente deixou de mão. Então não adianta. Eu já levei várias portas na cara. Já fui para a Câmara de Vereador, já disseram que era para eu buscar ajuda em Santa Cruz. Talvez porque Santa Cruz ajuda, né? E aqui não. Mas infelizmente é a realidade da gente que é esportista de nossa região. A gente tem várias... Por exemplo, Natália, se tivesse tido o apoio necessário na época, que era atleta, que não era essa gestão, era outra gestão. E não teve apoio como nessa mesma também. Então, se tivesse, não estamos falando aqui de gestão A ou B, né? Se tivesse, talvez tivesse ido mais longe, né, Natália, nessa época? Ainda competi uma competição nacional, que foi a Copa da Federação. Aí eu fiquei em quarto, não consegui medalhar, né? Mas foi bem difícil para conseguir também. Mesmo não sendo, assim, foi em Recife essa competição, mas, tipo assim, quando você tem que gastar com hospedagem, passagem, porque eu viajei sozinha. E quando eu cheguei lá, Felipe ia competir, mas ele ia ser meu técnico, né? Aí quando eu cheguei lá, outra academia que teve que me acompanhar e você fica perdido. Porque aquele professor não conhece você. Entendeu? Aí eu lutei, eu fiz duas lutas ainda. Mas eu perdi, eu fiquei na quarta colocação. Mas hoje o Felipe, como ele é faixa preta, ele hoje pode te acompanhar em qualquer competição que você for. Pode. Antes ele não podia por conta da faixa, né? Porque ele não era professor, não? Ou porque... Não, foi porque, tipo assim, iam ajudar a gente, entendeu? Aí a gente ficou esperando, né? Aí quando foi bem em cima mesmo, acho que foi um dia antes, aí só deram a parte pra mim.
entendeu? Aí ele não Aí- conseguiu a... E não, na verdade não deram. Quem me ajudou foi duas pessoas. Foi Everaldo Ferraz, na época, e Alex. Aí deu pra mim ir, entendeu? Porque eu tenho que pagar a inscrição, a passagem, a hospedagem. E era nós dois, entendeu? Foi bem em Onde cima. onde foi a competição na época? Foi em Recife, a Copa das Federação. Vocês três que começaram a treinar junto, foi? Foi. Todos três vieram de uma academia só. O Vieram, Felipe também. cada um se tornaram faixa preta, individual lá fora depois. Foi. Vocês hoje representam uma mesma federação ou não? Estão em federações A diferentes? mesma A A federação. mesma federação. Mesma federação. Muito bom, muito bom. Hoje, eu não sei qual é. É a mesma federação de Mestre Vitor? É a mesma. FPTKD, Federação Pernambucana de Taekwondo. Um abraço aí para Mestre Vitor. Mestre Vitor que a gente já trouxe ele várias vezes aqui. Na época o Taekwondo estava parado na nossa região e a gente tentou trazer com o Ricardo e depois a gente fez aí, chamou o Eric para fazer parte do grupo e tal. Inclusive ele já fez, eu já levei Eric e Ricardo uma vez para fazer um curso. em Curso Recife. de hábito. O curso de hábito. Foi. O curso de hábito, eu fiquei dentro do carro dormindo e eles dois foram fazer o curso. E aí, em seguida, Mestre Vitor foi, me chamou, mas disse, aí até me apresentou pro pessoal. Disse, aí, pessoal, isso aí é um faixa preta de jiu-jitsu. E veio trazer os meninos do Taekwondo para fazer o curso. Aí, a partir desse momento, a gente ganhou uma amizade. Criou um vínculo, E né? criou um vínculo, uma amizade. E sempre quando ele vem por aqui, ele sempre pergunta. Então, um abraço aí para Mestre Vitor, se for ver essa live aí depois no YouTube, que vai ficar gravada aí. E aí, galera, vocês podem compartilhar depois para muita gente ver, mostrar para as pessoas o que realmente a gente tá falando aqui. E às vezes as pessoas podem dizer que a gente tá falando, a gente não tá revoltado, não tá falando de política não, a gente tá revoltado com a falta de iniciativa das pessoas que estão no poder. Inclusive, já que você tá falando aí do Mestre Vitor, ele tá vindo aqui mês que vem, vai ter um exame de faixa do pessoal e a gente também tá treinando para se graduar. Eu, Eric, Natália e Felipe. Muito Eric bom. vai pegar o terceiro Dan, Natália vai pegar o Segundo. segundo, né? Felipe vai pegar o terceiro e eu vou pegar o segundo Dan. Então, Felipe e Eric vão passar a ser um dos mais graduados da Isso. região aqui, É. né? Porque, se eu não me engano, na última vez que Eric fez com o Ricardo, ele fez para o segundo Foi Dan. para o segundo, eu fui mais Ricardo. E Ricardo Ojani continua o segundo Dan e você vai ficar no terceiro, já vai. A maioria dos meus exames sempre foram junto deles. Sempre foi junto de Felipe e Ricardo, às vezes sempre foi a gente sempre foi com a graduação acompanhada. Mas aí teve a separação, aí foi avançando, aí hoje em dia, mais uma vez, depois de muito tempo, a gente vai se graduar junto de novo. O Eric que na parte de competição, Eric é mais sua área que você se identificou mais, foi mais da aula. Você ama muito da aula ou você compete também? Gosta de competir? Eu tenho muita vontade de voltar a competir hoje em dia, mas hoje em dia a questão é tempo. Às vezes eu tenho vontade de vir treinar com os meninos aqui, porque faz tempo. Eu tô muito por fora de como tá as aulas aqui, porque eu tenho que organizar a minha vida. Por causa tem uns treinos de lá, eu tenho que organizar os treinos. Aí agora que vai ficar mais corrida ainda, que eu vou começar a estudar de novo. Já vou começar a estudar educação física justamente para melhorar, para me aperfeiçoar ainda mais nas minhas aulas. Eu vou começar a fazer a faculdade de educação física, que já vou começar a estudar amanhã já. Muito bom, muito bom. Justamente para isso, que eu quero me aperfeiçoar ainda mais como professor. Eu tenho Então- muita vontade de voltar a competir, mas eu gosto muito de ser professor. É muito satisfatório, assim, quando você vê que realmente está causando mudança na vida de alguém. Aí isso é uma coisa que me faz muito bem. Então você já está no caminho certo, né? Em questão de competir, você já compete. Só que você compete pelas outras pessoas. Você ajuda as pessoas a competir. Então, isso também é muito importante. A gente que dá aula, a gente se sente competindo. Eu mesmo fico mais nervoso quando meus alunos vão lutar do que quando É eu. verdade. Quando eu vou lutar é fácil demais. Botou o pé no tatame, você chega a ficar à vontade. E Natália dá aula também não. Natália só treina. Eu sempre gostei mais da parte de competição. Eu gostava de ajudar a Felipe, assim, na academia. Mas eu sempre gostei mais da parte de competição. Eu tenho muita vontade de, assim, lá na frente, ficar, assim, mais dando aula, sabe?
Mas no momento, assim, eu quero focar em competição, porque é muito difícil você conseguir focar nos dois, entendeu? Aí eu prefiro a competição. Entre dar aula e competir, você prefere competir. No momento, sim. Porque fica muito puxado pros dois, né? É. Maurício que dá aula e vai competir também, mas Maurício também tem alguns meninos que ajudam lá também, né, Maurício? Já tem alguns meninos que já tem uns meninos graduados na academia que sempre tá me ajudando. Tem algum que vai fazer pra preta agora também ou não? Não. Só no final do ano, mais ou menos. Se ele estiver focado, treinando do jeito que tá, vai dar tudo certo pra eu formar um preta na academia. Muito bom, muito bom. Vai ser o primeiro preta que vai formar. É isso, o primeiro preta. Tem uma pergunta pra Tudinha, como cada um começou no taekwondo? Aí quem responde, vamos começar pela ordem de graduação, né? Eric aí, começa aí. O mais antigo. Eu comecei através do projeto antigo que tinha, que era o ProJovem. Aí quando o professor lá começou a dar aula, ele dava aula só num período. Aí teve um dia que eu apareci lá na parte que ele dava aula e me interessei, né? Achei interessante a aula. Aí comecei. Assim, de primeira, como eu era meio um moleque meio brigão naquela época, eu só queria mesmo entrar pra brigar mesmo. Porque naquele tempo não era assim tão ruim, mas também não era tão bom. Não era um anjinho, não era um anjinho. O interesse no começo foi só pra brigar mesmo. Mas aos poucos eu fui... 2011, gostando. Não foi? Época? Foi no final de 2010 que eu comecei. Foi em 2010, foi. Eu também. Aí fui gostando. Eu já cheguei até a brigar no começo. Dentro do tatame mesmo. Não, no tatame mesmo não, mas fora. Que eu fui quase expulso. Porque existe a regra, viu, galera? Pra quem tá vendo aí, os meninos que estão vendo que vão querer treinar também, lembre-se, brigar na rua é expulso da academia. Esse dia eu mesmo fui quase expulso, o professor ia me expulsar. Comecei a chorar, porque eu gostava, mas eu não me segurei, né? Briguei mesmo na rua nessa época. Aí chorei, ele me deu os puxão de orelha, conversou comigo, mas aí continuei. Aí pronto, tô até hoje. Desde essa briga, nunca mais. E Natália, começou também no mesmo projeto? Foi, eu acho que eu comecei quase Começou quase na mesma época. Foi no final de 2010 também, que eu comecei. Eu vi lá na pracinha a primeira vez, o pessoal treinando lá, aí eu gostei, sabe? Mas eu era muito vergonhosa, aí eu fiquei dando umas olhadinhas uns dias, aí depois eu comecei a treinar. Eu nunca briguei, não. Já era mais centralizada assim, era a menina quietinha da turma. E Maurício, começou também nessa época ou não? Depois já foi? Eu entrei em 2013. Foi a época que eu comecei a treinar, mas eu entrei através das minhas irmãs, que já treinava. Já fazia mais de um ano que minhas irmãs treinavam. Aí eu sempre tirava uma ondinha, elas vinham treinar, eu ficava tirando onda. Eu digo, rapaz, vou pegar vocês aí e tal. Aí depois eu comecei a ir olhar, já conheci as técnicas mais ou menos. Aí eu comecei a treinar, fui gostando, levei gosto. Eu digo, rapaz, eu acho que eu me encaixei, tô no canto certo. Aí tô até hoje. E deixando bem claro, pessoal, aí, independente de qualquer coisa que os meninos hoje treinem em qualquer academia, gremiação, vocês três começaram com o Máximo Costa. Isso. Com o Daniel, professor Daniel, muito conhecido. Na época eu me lembro que ele tinha um exército muito lindo de se ver treinando. Era uma grande academia, tinha vários atletas bons. Por alguns motivos, depois se afastaram. Na época, chegamos a ser uma das, se não a maior academia de Pernambuco. Ele tinha tudo pra ter a maior equipe, né? Aqui de Pernambuco, no meu ver. Tinha sim. Ele que tinha uma equipe que era muito... Eu me lembro que tem algumas pessoas que falavam que tinha competições que só começavam quando ele chegava. Isso. Então, tipo, era uma pessoa muito respeitada na arte marcial, e a gente sabe que a arte marcial, ela tem o seu segmento. Se você não seguir, ela mesmo lhe julga. O mesmo julgamento ela é feito com a própria arte marcial, não é nem os alunos. É a própria coisa, se você não cumprir a regra, ela mesmo derruba você. Porque a arte marcial, ela não é só brigar, não é só lutar. Existe um respeito muito grande, principalmente pelos professores. E quando os professores eu tiro por mim mesmo, quando eu tô no tatame, ninguém me vê como Ronaldo. É sempre como professor.
Inclusive, até os próprios meus filhos não me chamam de pai em cima do tatame, é sempre professor. Por quê? Porque a arte marcial ela ensina isso. O respeito, a honra às pessoas mais graduadas em cima do tatame. Então, para pessoas que estão em casa, que estão vendo, que pensam em colocar um filho para fazer qualquer atividade física, a arte marcial, ela educa como ninguém. Por quê? Porque existe, além de ser uma coisa que vai assim, vai brigar, meu filho vai ficar agressivo. Não, totalmente diferente. Vai ter uma visão da vida do que realmente ela é, não é? É verdade. A gente estamos aqui dentro de 4 faixas pretas, não é isso? 4 faixas pretas. Eu sou de jiu-jitsu e vocês são de taekwondo, mas a gente leva na gente a honra dos samurais, porque a luta ela foi feita dessa forma. A luta ela foi criada para educar e criar o respeito com as pessoas, fazer com que as pessoas te respeitem pelo que você é. E não pela uma arma que você tinha na mão, pela coisa, você é a própria arma. Então, por isso que se cria esse respeito. Existem várias histórias que se a gente for falar aqui, vai passar um bom tempo, né? Então, pessoal, olha, por conta do horário, infelizmente, a gente vai ter que dar uma pausazinha, que a gente vai falar com os meninos aí do voleibol, tanto da seleção, também um trabalho lindo que o Will Salive, professor de Educação Física, tem com os meninos do vôlei, tem uma escolinha aí, a renovação do voleibol. E a gente, infelizmente, tem que encerrar. E vamos marcar para ter essa volta depois da competição, né? E espero que o Felipe também esteja junto aqui dessa daqui. Um abraço para Felipe. Eric, manda aí uns agradecimentos aí às pessoas que te ajudam, que tá contigo lá. E vamos trazer vocês com mais tempo aí, né? Que tem muita história boa para contar. Bom, para agradecer, eu vou agradecer, assim, a Prefeitura de lá vem ajudando. Tem que agradecer, né? Se está fazendo, tem que ter os agradecimentos. Isso, lógico. E agradecer as mães dos alunos que vêm acompanhando, que vêm ajudando no projeto. E também, na parte daqui de São Domingo, tenho que agradecer a você e agradecer a Maurício, porque o projeto daqui só está dando continuidade graças a vocês dois. Porque, como eu falei, se fosse por mim, na época, eu teria encerrado ali. Porque o que me incentivou a voltar foi justamente a volta de Maurício com o projeto. Porque eu já estava pensando já em tomar outro rumo na minha vida. Já estava pensando em deixar o taekwondo de lado. Aí o maior incentivo, o incentivo dele em voltar, quando ele voltou com o projeto, que eu vi que ele estava realmente focado em dar continuidade ao projeto, foi o que me motivou a recriar ele também lá na Malhada. Recriar ele de volta. Então, hoje em dia, eu agradeço a vocês dois, a você por ter fornecido o espaço que a gente tem hoje, porque se não fosse, a gente provavelmente estaria na rua, não teria continuidade, porque é muito difícil dar aula na rua. É difícil. Talvez se tivesse na rua até hoje, eu acho que o projeto já teria até acabado, porque não é fácil. Tenho que agradecer a Maurício, que foi ele que me incentivou a dar continuidade com esse projeto, porque eu sempre gostei de ser professor, mas as dificuldades me abalaram bastante. E vocês não têm o que me agradecer de jeito nenhum, porque o que vocês fazem por essa garotada já é o suficiente, porque vocês dão aula de graça, vocês não têm o salário para receber, vocês dão aula porque gostam mesmo. E Natália, faça os seus agradecimentos aí, manda um abração pro irmãozão, né, o paizão, o pai irmão, né, que é um cara que tá sempre aí apoiando vocês. Eu quero agradecer a minha família, né, porque eu ter decidido a voltar, assim, pelo apoio que eles me deram. E pelo meu irmão também, né, que sempre me motivou a voltar. Quero agradecer também a Maurício, a minha que tá dando um apoio aí, tipo assim, é muita coisa nova. Pelo tempo que eu passei parada, muita coisa mudou. Quero agradecer a ele também pelo apoio que tá dando. E a você também pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o taekwondo, sobre a gente. E esse espaço vai estar aberto para vocês sempre que precisarem. Maurício aí que já é de casa aí, já faz parte da família aí já tá aí. Maurício, faz aí os seus agradecimentos aí, manda um abraço pra esposa também, que ela chegar em casa não vai deixar entrar em casa. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui novamente, agradecer a Ronaldo pelo espaço que tem nos cedido, né? O pessoal de todos os esportes para estar falando aqui de cada área do esporte. E também agradecer a minha família, a minha esposa,
que tem sempre me ajudado, e agradecer os meninos por sempre estar junto. E é isso aí. E aí, galera, só lembrando a vocês, não deixem de se inscrever no canal para acompanhar cada vez mais, porque a gente vai estar sempre acompanhando as competições de vocês. Quando tiverem competições, que tiver as voltas das competições, quiser vir falar sobre as competições, certo? Dá um toque, Ronaldo. A gente foi para uma competição tal, mandar o cartaz para a gente divulgar, para a gente falar, pedir apoio, se tiver precisando de ajuda para ir para uma viagem, a gente faz a divulgação. Quem quiser, tiver a fim de ajudar. E convido vocês dois a vir para a reunião amanhã, e se for do interesse de vocês, quem sabe também de fazer parte também. Ô, Ronaldo, beleza? Tem um recado especial aí para Eric. A Sandra Maria tá mandando aí. Gabriel Armando começou em 2017 com Eric, um grande profissional. Gabriel é autista. Eric sabe lidar com ele muito bem. Aí ela ainda fala: parabéns para Eric, você é muito especial, uma vez que Gabriel tem suas limitações. Você sabe lidar com ele muito bem com isso. Deus te abençoe. E Gabriel entrou também, tá falando que é para Eric mandar um abraço para ele. Aí, ó, tá vendo? Manda, senão o Gabriel... Um abraço para Gabriel e muito obrigado a Sandra, porque no começo foi bem difícil, que eu fiquei com medo de não saber lidar com esse tipo de situação, mas eu consegui lidar muito bem. Hoje em dia a gente não tem só ele, tem outros também, que eu já consegui, já sei como lidar com eles, e agradecer a ela, porque ela sempre vem nos apoiando, desde 2007 que ela sempre está com a gente. Até as competições ela vem acompanhando. Isso é muito gratificante, né? Bastante. Receber um elogio dessa, e mais de uma criança que a gente sabe a dificuldade, as limitações, e você, como professor, soube lidar com isso, se renovou para poder ajudar essa criança. Então, parabéns, não só por essa, mas por outras crianças também. E é por esse tipo de coisas que a gente não pode parar, de jeito nenhum, nunca, né? É verdade. Então, galera, eu agradeço muito. É uma honra estar aqui com vocês, todos vocês, independente de qualquer arte marcial. Eu amo a arte, eu amo o esporte. E estar aqui com vocês, principalmente com Natália, uma pessoa que eu sempre admirei por ser uma mulher guerreira, batalhadeira. E estar ali sempre na luta, querendo representar cada vez mais. Não pare, não desista, você tem um potencial, como seu irmão falou. E eu acho que agora é um recomeço de uma história linda que você não deixou para trás, só deu um tempo. E agora vai reativar novamente essa chama. E agora, se Deus quiser, com muito resultado para nossa região aqui. E onde que seja que você esteja, que eu sei que você não é daqui, né? Veio aqui, tá aqui, mas você não é da nossa cidade, né? Não, todo bonito. Natural de bonito. É de bonito. Obrigado. Nada. A gente que agradece por você, por os meninos estarem aqui. E galera, a gente pede para vocês que estavam acompanhando a gente até agora, se inscrevam lá no nosso canal e acompanhar mais história. E vai vir mais coisas por aí, né? E agora vamos falar com os meninos ali do vôlei, que tá ficando um pouco tarde. Senão ali, ó, o Wilson ali já tá ali com sono, ele aqui já tá ali na expectativa, o pessoal do vôlei já tá ali só esperando. Galera, um abraço e até mais. E logo, logo estaremos de volta com esses meninos novamente.